todo mundo quer saber qual é o remédio eficaz contra a Covid-19. A Sociedade Brasileira de Infectologia divulgou essa semana um comunicado falando justamente sobre isso, sobre os medicamentos usados para tratar o vírus. A iniciativa é uma forma de combater a lista crescente de remédios que supostamente seriam eficazes e que são divulgados sempre nas redes sociais. Para explicar melhor quais são os tratamentos mais promissores até agora, a gente fala agora ao vivo com o infectologista Jean Guarenchain. Doutor Jean, um ótimo dia para o senhor. Cloroquina, corticoides, antivirais, coagulantes. Quais são os mais eficazes comprovados pela ciência até o momento, doutor? Bom dia a todos. Bom, a gente já percebeu que existem duas fases diferentes quando a gente tem a primeira fase da coronavírus, que é voltada à questão do vírus, da ação do vírus. E uma outra fase, que é uma fase mais tardia, que acontece a partir do 7º dia, que tem uma resposta inflamatória. Nessa primeira fase, é uma fase viral. Geralmente, o vírus ele não tem nenhuma medicação específica. Vários estudos foram feitos, seja com uso de vermífugos, antiparasitários, assim como os próprios antibióticos e o antimalárico, que no caso a própria cloroquina. Nenhum deles se mostrou efetivo em nenhum dos estudos. Porém, nós observamos que na evolução, especialmente naquela forma inflamatória, o uso do corticoide, o uso dos anticoagulantes e algumas medicações, por exemplo, que são os inibidores das interleucinas, por exemplo, que estão intimamente relacionados com aquela resposta inflamatória mais exacerbada. Então, essas medicações se mostraram muito efetivas, principalmente numa fase mais tardia da doença. Portanto, numa fase anterior, as medicações ainda são medicações sintomáticas, a observação clínica é fundamental e aquelas pessoas que estiverem evoluindo com febre, que não baixa com a medicação, com desconforto respiratório, são aquelas que vão receber, como eu disse, essas medicações específicas. Doutor, bom dia. Carla Secato falando, tudo bem? Uma pesquisa revela que os bairros mais pobres apresentam mais casos, de coronavírus? Não tenha dúvida, isso se deve intimamente ao fato dessas pessoas se aglomerarem mais e isso dissemina mais a doença e, por outro lado, também não haver um respeito maior com relação ao distanciamento social e ao uso de máscaras. Com isso, a disseminação acaba sendo muito mais rápida, fazendo com que os números sejam altos e, mais do que isso, em algumas regiões, especialmente São Paulo, áreas periféricas mostraram uma maior mortalidade, inclusive em jovens, que eram uma população que até então não era considerada como risco. Até porque esses jovens, muitos deles não tinham nenhuma doença de base, não eram obesos, não tinham diabetes, não tinham problema na sua imunidade, mas mesmo assim evoluíram de uma forma fatal. Doutor Jean, as pessoas que se curaram da Covid-19 têm anticorpos capazes de protegê-los definitivamente de uma nova infecção? É possível afirmar hoje pela medicina que não é possível pegar mais Covid e está totalmente imune? A gente não sabe o quanto tempo esses anticorpos que essas pessoas tiveram são capazes de proteger. O que a gente olha na China, que aquelas pessoas que tiveram a Covid em dezembro, até agora não tiveram recrudescência dos casos, o que mostra que os anticorpos formados, que são proteínas para destruir o vírus, eles ainda se mantêm por muitos meses. A gente não sabe se 8, 10, 12 meses, mas seguramente nos próximos 7 meses, quem teve a Covid agora, não tenha dúvida que estará protegido. Doutor, eu vou fazer uma pergunta, não sei se o senhor sabe falar, eu fiquei assustada quando vi. Encontraram amostras do vírus Covid-19 em novembro no Brasil, teria sido o primeiro caso na América, em amostras que foram coletadas em Santa Catarina, no esgoto, ou seja, na água ali onde vai, encontraram esse vírus, não tinham entendido direito, estava congelado e foram rever agora, era do Covid-19. Ou seja, provavelmente, o primeiro caso da Covid-19 foi registrado muito antes. Parece que o primeiro foi em outubro, no esgoto de Yuan, e o segundo caso em novembro no Brasil. O que o senhor está sabendo sobre isso? Como é que pode isso? Explica pra gente, estou assustada de verdade. Primeiro a gente tem que lembrar que o maior número de casos lá em Wuhan aconteceu
em dezembro, mas ele já vinha acontecendo já em setembro, finalzinho de setembro, outubro. Nós vivemos num mundo globalizado, que as pessoas vão e vêm, e muito possivelmente alguém tenha vindo de viagem para lá, ou de lá. E com isso é natural que um dos locais que possam haver a eliminação do vírus sejam pelas fezes. Isso não quer dizer que o vírus esteja vivo, viável, mas ele pode ser então eliminado e com isso cai na rede de esgotos, sem, no entanto, ter o risco de transmissão para outras pessoas. Diferente de alguns vírus, por exemplo, como o vírus da hepatite A, da hepatite E, que são lançados nas águas, nos esgotos, e eles ainda continuam viáveis, vivos. E aí eles podem transmitir a doença para quem ingere essa água. Mas, de toda forma, o que a gente sabe, que também o país não foi diferente do mundo, que teve um encontro de pacientes que vieram de viagens internacionais e podem já ter iniciado essa disseminação que foi só impactar no nosso meio períodos mais tarde. Tá certo, entendi, doutor Jean. Agora chegou o momento da gente dar espaço para o telespectador aqui no Fala Brasil, edição de sábado. Nosso telespectador fez a seguinte pergunta: moro com a minha mãe e a minha sobrinha. Se alguém for contaminado, como faço para todos não se contaminarem? Bem pertinente, né, doutor? Pois é importante a gente já ter todo um esquema para ninguém se contaminar hoje. Seguir distanciamento social, o uso das máscaras, a questão relacionada ao álcool gel, o cuidado com as coisas que vêm da rua, o delivery, os produtos que vêm do supermercado. Então, tudo isso tem que ser mantido atenção. É claro que a partir do momento que eu tenho alguém que se infectou, esse alguém vai ter que ficar em isolamento e a gente vai rastrear as pessoas à sua volta, saber se está todo mundo infectado ou não. Portanto, nesse momento, a regra é distanciamento social, ou seja, ficar distante das pessoas à medida do possível, uso das máscaras e o uso do álcool gel ali na rua. Chegou dentro de casa, toma aquele banho quando chegar da rua, evita entrar com a roupa que veio, com o sapato que veio da rua, faça a higienização, tome teu banhinho e aí vai cumprimentar as pessoas de longe, nada de ficar abraçando e beijando. Eu gosto de dar uma dica que muitas vezes a gente fala, pô, esse período eu estou tão carente, eu quero beijar, eu quero abraçar. Então a gente faz o que a gente fazia com as criancinhas, que as nossas avós orientavam. Olha, dá um beijinho aqui na nuca, porque quando você faz assim, a criança não tem como pôr a mão, eu não me aproximo com o meu rosto pelo risco de lançar gotículas de saliva ou de alguma secreção respiratória. E aí, de alguma forma, eu mato a vontade de dar o meu beijinho e, com isso, eu não tenho risco de levar o vírus a ninguém, principalmente as pessoas que a gente ama tanto. Uma última pergunta. Confesso que eu fiquei com medo desse beijinho na nuca aí. Eu vou pular essa parte. Mas, doutora, uma última pergunta de um telespectador. Ela pergunta o seguinte: se eu beber água contaminada pelo coronavírus, posso ser infectado? Acho que sim, né? Certeza, né? Vamos lá, essa não é uma certeza. Lembra que a gente falou? A gente não sabe se o vírus está vivo, viável. Que vírus é esse, gente? Ninguém Aí merece que tá, vírus. a gente não sabe. Então não existe nenhuma documentação que esses vírus ainda estejam sendo capazes de transmissão. Então por isso as pesquisas estão acontecendo, vamos aguardar os resultados. Mas a princípio esses vírus não são transmissores a partir do momento que eles são liberados pelas fezes nas águas. Mas é claro que por isso que é fundamental que a gente não tome as águas, por exemplo, eu estou numa região em que o meu saneamento básico é ruim, que eu preciso realmente pegar a água da fossa e tudo mais, eu tenho que promover o quê? O aquecimento dessa água, a fervura dessa água, garantindo que não só o vírus do corona, mas os outros vírus possam ali estar presentes. Tá certo. Muito obrigada, doutor Jean Gorenstein, pelas informações.